Quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 33. Faremos a leitura dos versículos 14 ao versículo de número 16. Jeremias, capítulo 33, de 14 a 16. E diz assim a palavra de Deus: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar Davi um renovo de justiça, e ele executará o juízo e a justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia em nossas vidas. Louvado seja o Seu nome, Deus, porque nós estamos sendo ministrados pelo Senhor nesse culto que estamos prestando a Ti. Abençoe, Pai, esse tempo de ministração da Sua palavra. Tenha misericórdia de mim, Pai, que apesar de pecador, Pai, nas Suas mãos eu sou usado para glorificar o Seu nome. Que a palavra aqui transmitida, Pai, entre nos corações. Peço ao Senhor, Deus, que ilumine, Pai, a minha vida e a vida dos meus irmãos aqui essa noite, com a Sua luz, com o Seu Santo Espírito, Pai, a fim de que essa palavra, Pai, seja edificante, desafiadora, Pai, a fim de que saiamos daqui, Pai, te amando cada vez mais, glorificando o Seu nome em tudo que formos fazer. Essa é a nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, hoje é o primeiro domingo do Advento. E o Advento é este período em que precede o Natal. É o momento em que a igreja ela relembra e reflete sobre a vinda de Jesus e a sua salvação para o mundo. É um tempo de esperança, de expectativa, quando os cristãos preparam seus corações para a vinda de Cristo, nessa segunda vinda que tanto esperamos e tanto queremos, tanto desejamos, assim, para que esse dia, então, seja um dia onde nós seremos glorificados junto com Jesus Cristo. É o momento em que declaramos, também como povo de Deus, povo do Senhor, que o Senhor entrou na história pela encarnação do seu Filho, Jesus Cristo. E é bem verdade que Cristo veio, mas que ainda também esperamos a conclusão de todas as coisas na sua segunda vinda. Mas, enquanto declaramos que Jesus veio, que Jesus se encarnou, que Ele morreu e que Ele ressuscitou, que Ele ascendeu aos céus e que nós estamos esperando, enquanto isso, declarando e proclamando o nome de Jesus no mundo, é bem verdade que não apenas passamos, mas também percebemos momentos de desesperança no mundo. Problemas que nós conseguimos ver e prestar atenção e que nos persuadem cada vez mais a ter fé no Senhor Jesus até a sua volta, de forma que nós, dessa forma, ansiamos cada vez mais a volta gloriosa do Senhor Jesus. Enquanto nós estamos declarando e somos desafiados a ter fé, temos o anseio também de confiar. O anseio da confiança, não apenas uns nos outros, mas em coisas que nós encontramos no mundo. Mas a desconfiança no que acreditar nesse mundo tão impreciso de ideias, de recursos, da incerteza do futuro, estão nos cercando. É bem verdade que isso acontece. Os nossos relacionamentos também são afetados pela falta de confiança. Nossos colegas de trabalho, dentro da nossa casa talvez, no ambiente da igreja, nós também somos tentados e somos desafiados também a termos confiança e também tentados a não termos confiança. Enquanto declaramos que Jesus veio, também percebemos a realidade da injustiça no mundo. E nisso, um anseio cada vez mais gritante, cada vez mais forte por uma nova realidade, onde o novo céu e nova terra, onde habita então a justiça. Mas também somos tentados nessas mesmas incertezas, lidando com a incredulidade. Não é verdade? Lidamos muitas vezes com dilemas que passamos ao longo da nossa jornada de fé, que podem durar algum tempo, pouco tempo, mas podem durar anos, pensando se realmente
Vale a pena sofrer por Cristo diante de tantas coisas que nos acometem. No entanto, a palavra de Deus nos fala, e nós, nesse tempo de Natal, refletimos também, e somos encorajados a olharmos para Jesus. Por isso, olhe para Jesus. Ele é o renovo para as nossas vidas, em que a fidelidade, a justiça e a segurança de Deus faz presente no nosso meio. São realidades no nosso meio. O texto que nós lemos fala sobre um contexto onde o profeta Jeremias aqui está presenciando a inevitável e o eminente exílio que Jerusalém e Judá iriam passar. Jerusalém e Judá estavam fadados ao julgamento pelos pecados e experimentariam o exílio, longe da sua terra, longe da terra prometida que Deus havia dado ali, como castigo dos seus pecados. Mas o Senhor deu a Jeremias palavras de confiança, de encorajamento ao povo de Deus. A nação ali, que estava contaminada pelo pecado, pela idolatria, recebeu uma promessa de que ela seria curada, purificada dos seus pecados. E essa cidade que nós encontramos aqui no texto bíblico traria alegria e honra ao Senhor, tornando-se um testemunho não apenas para os de dentro, mas um testemunho para todas as nações, dessa maravilhosa graça e bondade do Senhor no mundo. Onde então era deserto, ficaria deserto, onde estaria então assolado, devastado, voltaria então ali ser um povo de vida, um povo onde habitaria no meio deles a alegria do Senhor. Mas a centralidade disso tudo não estava simplesmente em eventos materiais. A centralidade disso tudo nós encontramos no texto em que nós lemos, e esse real motivo é o renovo do Senhor. Existe a promessa do renovo do Senhor no meio daquele povo. E não se tratava de algo subjetivo, não se tratava de algo imaterial, mas de algo físico, literal, algo determinado e decretado, a fim de que todos pudessem ver e experimentar deste renovo. E a maior bênção de todas é este rei prometido, que então governaria com justiça, com santidade, com integridade, com fidelidade no meio do seu povo. E para aquele povo, então, que experimentaria momentos terríveis, momentos de desolação, momentos ali de deserto, momentos ali onde eles estariam sendo castigados por causa dos seus pecados, aquele povo recebeu uma promessa de uma nova exaltação. E nada significa mais para a exaltação e louvor do povo de Deus do que ter a glória do próprio Deus no meio deles. A glória tanto do seu poder como da sua bondade, através da qual eles se manifestam. Aquelas pessoas se manifestam em alegria diante do Senhor, diante da sua bondade. E nisso nós percebemos na leitura 3 atributos, 3 ações de Deus nesse texto que revelam a sua bondade. Ações de Deus que revelam a glória do Senhor no meio do seu povo. Ações e atributos que devem fazer com que olhemos para Ele com confiança, com esperança, onde somente a fé no Senhor é a garantia de fidelidade, de justiça e de segurança para o povo de Deus. E tudo isso não se dá de forma, como falei mais cedo, de forma subjetiva ou no campo das ideias. Mas a vinda do renovo é um fato, é um evento, uma demonstração visível do amor de Deus no mundo. E esse renovo é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus, o Deus encarnado, que veio e que ainda virá, é sinônimo de alegria e de renovo para o povo de Deus, não apenas para o futuro, mas hoje. Jesus é um renovo para mim e para a sua vida. Jesus é uma mensagem de esperança, de fidelidade, de segurança e de justiça para que nós possamos usufruir hoje. Por isso, em primeiro lugar, devemos colocar a nossa esperança em Deus, porque Ele é fiel. O versículo 14 vai nos falar: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Essa promessa nos mostra a fidelidade de Deus e que tudo o que Ele promete acontece. A vinda de Jesus sempre foi para o povo de Deus uma esperança escatológica, porque Deus assim prometeu.
nós falamos ao longo dessa liturgia que para o povo do Antigo Testamento era uma esperança do Messias que um dia viria. Para nós, povo do Novo Testamento, é uma promessa também, uma esperança de que o Messias um dia voltará. O povo de Deus, ao longo de toda a revelação das Escrituras, a Bíblia nos fala que esse povo está esperando a vinda de Jesus Cristo. Essa precisa ser a nossa esperança também, porque esta é uma promessa de Deus. E o texto aqui, que é uma repetição de Jeremias 23, mas perceba, o versículo 14, ele também faz uma referência ao que nós encontramos lá no texto da Nova Aliança, em Jeremias 31, que diz o seguinte: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa promessa que nós encontramos aqui no versículo 14 de Jeremias 33, essa promessa que Deus está trazendo à tona novamente, era a promessa da nova aliança em Cristo Jesus no meio do seu povo. A promessa mais preciosa de todas. Todos aqueles que anseiam por redenção podem encontrar isto na pessoa de Jesus Cristo. Aliás, desde a queda, já havia essa promessa e essa necessidade. Esse anseio no coração estava nos nossos primeiros pais. E esse anseio está no coração de todo ser humano. A necessidade de redenção em Jesus Cristo. Deus não nos deixou ao léu. Deus nos deixou com uma promessa de redenção para mim, para você e para o mundo, para todo aquele que confia no Messias, esse Messias que nós esperamos. Todas as alianças do Antigo Testamento, promessas, ritos que encontramos na Bíblia eram sombras daquilo que Cristo veio fazer de uma forma definitiva na sua encarnação. E essa promessa do descendente de Davi, esse renovo, é a mais explícita dessas promessas que encontramos na palavra de Deus. Jesus sempre foi a esperança para o povo de Deus. Relembrando, no Antigo Testamento, uma esperança para a sua primeira vinda. Para nós, povo do Novo Testamento, que fazemos parte desse mesmo povo, a esperança na sua volta gloriosa. O cumprimento dessa boa palavra era de um povo unido, que recebeu uma promessa e que recebe hoje uma promessa de restauração. Essa promessa, ela tem sua força, não apenas porque transmite bem ao povo, ou porque o povo recebe algum tipo de benefício da parte de Deus, mas ela tem a sua força, porque vem da fidelidade de Deus e seu pacto com o seu povo. Deus, ele é fiel, em primeiro lugar, a Ele mesmo. E por isso, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque a sua fidelidade está firmada nele mesmo. E Deus, Ele é um Deus que se relaciona, é um Deus que faz pacto, um Deus que faz aliança conosco. E Jesus, quando Ele vem, Ele é o cumprimento, Ele é o ápice dessa aliança que Deus sempre firmou com a humanidade, sempre firmou com o seu povo, a fim de que nós, no tempo oportuno, conheçamos a Jesus Cristo. De todas as boas promessas que Ele fez, nenhuma palavra deixa de ser cumprida. Como nós encontramos no Salmo de número 33, versículo 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Por isso podemos ter fé no Senhor, porque Ele é fiel. Deus é fiel. Jesus é a expressão real, única, completa desta fidelidade de Deus. E todo aquele que quer uma novidade de vida pode se aproximar de Deus por meio de Jesus Cristo. Pode, está disponível. Isso é graça de Deus para as nossas vidas. Deus nos atrai para Ele. Deus, Ele se encarnou para que Ele viesse ao nosso encontro e tenhamos também relacionamento com Ele. Se te falta confiança, saiba que em Jesus você pode encontrar fidelidade, um relacionamento de fidelidade. Se você está frustrado com seus relacionamentos, em Jesus você encontrará o mais puro, o mais profundo, o mais sincero dentre todos os relacionamentos. Porque Jesus é Deus, Deus que se relaciona. E se você luta com a incredulidade, com a incerteza, se você confia ou não em algo, olhe para Jesus e saiba que Deus é real, Deus é verdadeiro, Ele é imutável. E nós podemos confiar plenamente, podemos nos entregar, pular de cabeça nesse relacionamento, porque é certo que nós teremos um relacionamento fiel, um relacionamento profundo, de intimidade
com Deus por meio de Jesus Cristo. Mas também, em segundo lugar, nós vemos que Jesus é este renovo que nos justifica. É o renovo que traz justiça para as nossas vidas e para a vida de todo aquele que se entrega a esse Rei de justiça. Também por causa de sua justiça, Deus ele faz brotar de Davi este renovo, versículo 15. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará o juízo e a justiça na terra. Diante de um contexto de exílio iminente, todos os sinais estavam mostrando que aquilo iria acontecer. Por mais que falsos profetas, naquele contexto de Jeremias, estavam falando que não iria acontecer, ou se fosse acontecer, duraria pouco tempo. Mas todos os sinais estavam à mostra de que o exílio era iminente. E acreditava-se então que por causa disso, a linhagem de Davi então seria extinta. A promessa que Deus fez a Davi, de que a sua descendência sempre ocuparia o seu trono eternamente, estaria então acabada essa promessa. Mas Deus ele enfatiza que cumpriria a sua promessa na dinastia de Davi, porque Deus prometeu que isso permaneceria para sempre. Então, a sua fidelidade também é a expressão da justiça de Deus no mundo. Deus ele não abandona e não larga a mão das suas promessas. Deus não abandona o seu povo. Deus ele é fiel e também nisso ele aplica e mostra, expressa e revela a sua justiça. E esta justiça está no renovo. Essa justiça está na pessoa de Jesus Cristo. Esse renovo não tem apenas a justiça, ele é a própria justiça. Jesus é a própria justiça de Deus. E Jesus é este rei justo, como nós vemos lá no capítulo 23, falando que esse renovo é um rei justo, que aplica e traz a verdadeira justiça para a minha vida, para a sua vida e para o mundo. A linhagem de Davi não estaria perdida como se acreditava, pois este renovo é o rei eterno desta linhagem. E é interessante percebermos como a obra de Jesus é completamente justa e perfeita nesse aspecto. Cristo, sendo justo, ele voluntariamente aceitou a justiça de Deus aplicada em si mesmo, por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados, Jesus, ele encarnou, Deus encarnou. Viveu em humilhação, foi morto e crucificado por causa de um débito que nós tínhamos com Deus. Ele aceitou a paga desse débito nele mesmo, sem pecado. E o juízo que eu e você merecíamos foi aplicado sobre Jesus Cristo. Ele veio para ser sacrifício em nosso lugar, experimentando a morte que era justa em nós por sermos pecadores. Mas este renovo, esse broto, como diz em outras passagens, nos traz uma novidade de vida. Jesus, o justo, levou sobre si o castigo que não era dele. O sacrifício de Cristo, então, foi aceito por Deus Pai. E por causa da justiça de Deus, esse renovo não poderia permanecer morto. A ressurreição de Cristo, então, se fez necessária para a história da redenção. Porque Cristo ressuscitou, nós podemos ter renovo de vida. Porque Cristo ressuscitou, nós podemos ter uma nova vida com o Senhor. É na ressurreição de Cristo que se completa essa promessa de justiça eterna. É na ressurreição de Jesus que se firma então a nova aliança, a promessa a ser cumprida. É na ressurreição de Jesus que vemos o trono de Davi sendo ocupado para sempre. E encontramos esse cumprimento no Novo Testamento. Pedro, em Atos 2, ao se referir a essa profecia que foi dado a Davi, lá em 2 Samuel capítulo 7, ele explica ali no seu sermão, no dia de Pentecostes. Davi então está morto, mas seu descendente está vivo. E o cumprimento dessa profecia de que um dos seus descendentes se assentaria para sempre no seu trono, este evento se refere à ressurreição de Cristo. E é por isso que esse reino justo de Cristo é uma realidade hoje. Sabe por quê? Porque Jesus vive. Essa é uma realidade que nós podemos experimentar hoje. Não é uma realidade onde nós simplesmente imaginamos. Não é uma realidade onde nós estamos aqui falando e proclamando como se pudesse ou não acontecer. Essa é uma realidade que de fato está homologada, porque
Cristo vive. Essa é a nossa esperança. Esse é a nossa forma como nós devemos viver. Como vimos o paralelo nesse texto em Jeremias 23, aqui vemos esse rei justo executando com sabedoria o juízo e a justiça na terra. Então, diante da nossa realidade, vemos a necessidade de justiça. Com certeza, nós não somos desapercebidos, ingênuos, de não encontrarmos injustiça acontecendo no mundo. Mas não são as nossas obras que irão resolver isso. Não é a ação social que vai fazer isso. Não são obras de caridade que vão fazer isso, apesar dessas coisas serem boas e acompanharem a nossa fé. Na verdade, o desejo também de justiça própria tem acometido os nossos corações muitas vezes, em fazermos justiça com a nossa própria mão. E nós, ao fazermos isso, estamos, às vezes sem perceber, mas no fundo, se olharmos para o nosso coração, vamos acreditar de fato nisso, de que queremos usurpar esse reino de justiça, quando queremos exercer o nosso próprio juízo. Também vemos um mundo em que opera a justiça, não apenas em um lugar ou outro, mas em todos os âmbitos da sociedade. Há injustiça nos relacionamentos, há injustiça nos tribunais, há injustiça em todas as áreas da vida humana. Mas onde abunda a justiça, onde tem muita justiça, é na pessoa de Jesus Cristo. Só existe justiça plena em Jesus Cristo. E a prova cabal disso é que Ele veio, morreu e ressuscitou. E por mais que exista a realidade dessa injustiça, existe a realidade da justiça eterna, disponibilizada para que os homens vivam nessa justiça eterna, por meio e exclusivamente de Jesus Cristo. E essa justiça, ela transcende o espaço e o tempo. Transcende as causas que nós tanto queremos melhorar no mundo. Quando Jeremias fala naqueles dias e naquele tempo, ele não está se referindo a um tempo futuro, apenas em relação ao que nós estamos vivendo hoje. Jeremias está se referindo aqui, sendo inspirado por Deus, está se referindo ao tempo de hoje. Não precisamos andar segundo a nossa própria justiça, que só nos leva para caminhos incertos, para caminhos sem esperança. Podemos e devemos confiar em Cristo, o justo Rei, que está vivo de verdade, para operar a justiça no meu e no seu lugar. Ele é o operador de justiça no mundo. Ele é o Rei justo que reina com juízo e com justiça, e com isso tudo com sabedoria. Mas também para justificar as nossas vidas. Porque se nós não fôssemos justificados, nós não teríamos paz com Deus. A encarnação do Verbo nos mostra que nós precisamos de paz com Deus. Paz com Deus é a nossa maior necessidade. Precisamos dessa paz com o Senhor e nós só conseguimos isso por meio de Jesus Cristo, no seu reino de amor, no seu reino de justiça. O justo que carregou o nosso pecado ressuscita como garantia de que a sua justiça então agora é nossa. A justiça de Cristo é nossa, por isso não podemos e não devemos viver pela nossa própria justiça. Precisamos nos apegar a Jesus. Existe injustiça no mundo? Com certeza. Precisamos nos apegar a Cristo para que nós sejamos seus braços, suas mãos, seus pés, para que possamos ir por este mundo e operar a justiça que vem do alto. Por isso, em terceiro lugar, Jesus é a nossa justiça e que essa justiça nos dá uma nova identidade. O versículo 16 nos diz o seguinte: naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Por causa do renovo, nós somos salvos, então vivemos em segurança. E porque Deus é fiel e justo, isso também faz com que Deus seja imutável. Deus, ele nunca vai mudar, porque Ele é fiel e Ele é justo. E por causa disso encontramos também segurança para as nossas próprias vidas. O efeito disso nas nossas vidas é que nós estamos seguros com o Senhor. Essa promessa, numa primeira vista, era um consolo para Judá e para sua capital, Jerusalém. E como já vimos, o exílio era iminente e devastaria tudo. Os judeus, eles não ficariam mais seguros com a tomada dos babilônios da sua terra. Mas o Senhor não estava falando de uma mera salvação civil ou militar.
A segurança aqui não se refere a portões mais fortes ou políticas públicas que este rei prometido traria. O renovo veio para trazer salvação e segurança eternas para o povo de Deus. E isso não pode ser mensurado nessa realidade onde o tempo é algoz da segurança. É bem verdade, né, que com o passar do tempo, vimos que a evolução das medidas de segurança, melhores tecnologias para proteger o nosso patrimônio, não é verdade? Até mesmo tecnologia digital para proteger os nossos dados bancários, os nossos documentos, vários tipos de autenticação que precisa, de validação, chave de segurança de 2 etapas. A tecnologia vai acompanhando o tempo, mas com o passar do tempo, a tecnologia da segurança vai ficando obsoleta também. Não é dessa segurança que o texto bíblico nos fala. Não é essa segurança que o renovo nos traz. Jeremias está falando de uma segurança do alto. A segurança vinda do Deus justo e fiel. A segurança que somente o renovo traz à realidade de um mundo mau. Por isso, não podemos dizer que as profecias messiânicas, tão profundas, de fidelidade, de justiça, de salvação, se dá exclusivamente a uma etnia. O Senhor não está falando de uma forma literal aqui de Judá e Jerusalém. Não está falando sobre uma possível dispensação para o futuro, porque nós estamos vivendo esses dias onde nós experimentamos essa nova aliança, onde nós experimentamos essa justiça eterna, onde nós experimentamos dessa fidelidade como povo de Deus. Entendemos então como Judá e Israel aqui no texto, como o povo de Deus. O povo de Deus do passado, o povo do presente e o povo de Deus do futuro. Jesus é essa esperança para o seu povo. E isso é tão real que somente aqueles que são salvos e permanecem seguros nas obras de justiça desse renovo e recebem também uma nova identidade. Nós também percebemos nesse texto que essa identidade não é uma identidade qualquer. Não se limita a uma nacionalidade, não se limita a alguma característica humana, não se limita a alguma obra, algum feito que podemos fazer no mundo, mas é uma nova identidade que vem do próprio renovo. No capítulo 23, que é o paralelo a esse texto, vemos que o Senhor Justiça Nossa é o nome desse Rei Justo, é o nome deste renovo. Mas aqui, nesse texto de Jeremias 33, vemos que esse nome é dado ao povo justificado pelo Messias. Jerusalém e Judá serão chamadas de Senhor Justiça Nossa. E podemos ter a certeza da nossa salvação por causa disso. Porque não são as nossas obras que nos justificam diante de Deus, mas as obras de Cristo que nos dão segurança para uma novidade de vida nele e com ele. Uma vida com essa nova identidade, diante das inseguranças que inevitavelmente vamos passar, podemos então depositar a nossa confiança completa em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele garante todas as condições para que vivamos seguros nele. O Senhor Jesus é aquele que provê e instrui e constitui tudo o que está envolvido em justiça no meio do seu povo. Isso nos traz salvação, nos traz segurança, nos traz confiança, nos traz paz, nos dá tranquilidade, nos dá tempo para que nós possamos desenvolver essa salvação tão preciosa que Jesus nos dá. Se você precisa de segurança, em Jesus você encontra isso. Se você precisa de estabilidade, em Jesus você encontra isso. E não é algo meramente material, temporal, mas é algo que é eterno. Não se trata de uma segurança qualquer. Nós encontramos na palavra de Deus que Cristo, Ele é o autor e o consumador dessa fé que opera em nós, que é dom de Deus, para que nós possamos andar em novidade de vida a todo tempo, para que nós possamos andar junto com o renovo, de fé em fé,
de forma que nós possamos agora glorificar a Deus com as nossas obras, não por causa da nossa própria justiça, mas por causa da justiça que é aplicada em nós, da justiça que nós temos em Jesus Cristo. E com isso, nós encontramos alegria, nós encontramos satisfação no Senhor, nós encontramos leveza, nós podemos depositar o nosso jugo que é pesado, diante das incertezas dessa vida, mas a certeza de que nada vai também nos separar do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Essa é a segurança que nós temos. O renovo, para a minha vida e para a sua vida, nos traz segurança, nos traz alegria, porque sabemos que não estamos firmados na rocha, não estamos firmados naquilo que nós acreditamos hoje e que amanhã podemos desacreditar. Não estamos falando de algo temporal, mas de atemporal. Estamos falando do Deus eterno, que opera em nós, com a sua vida em nós. E por isso nós encontramos satisfação completa no Senhor. Concluindo, o advento nos lembra que somente em Cristo podemos não apenas experimentar, mas podemos viver uma vida renovada. O advento nos lembra que nós precisamos de Cristo a todo momento. O advento nos lembra que Jesus, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou e que por isso nós podemos encontrar alegria nele e satisfação completa. Você quer viver confiante? Quer confiança na sua vida? Venha para Jesus. Ele é um renovo para que você viva de forma confiante. Você anseia pela justiça? Venha para Jesus, o renovo, e tenha paz com Deus definitivamente. Você quer viver seguro? Quer viver com segurança? Venha para Jesus, o renovo, e tenha certeza de uma nova identidade que te assegura diante de Deus e dos homens, diante das lutas, diante das circunstâncias, diante de tudo que você possa passar. Você está seguro com o Senhor. A encarnação do Verbo, a encarnação de Deus, Jesus Cristo, é a prova de que o homem ele não consegue se salvar. Se o homem conseguisse se salvar, Jesus não viria. Jesus, ele é a prova, Deus encarnado é a prova de que nós precisamos de salvação, de redenção, de consolação para as nossas vidas. Nós precisamos restaurar os nossos relacionamentos e nós só conseguimos fazer isso em Jesus. Nós precisamos abrir mão da nossa justiça e encontrar uma justiça que somente nós encontramos em Jesus. Nós precisamos largar a insegurança para que nós tenhamos segurança completa em Jesus. Diante da desconfiança, confie em Deus, pois Ele é fiel e Ele cumpre todas as suas promessas. Lembrando que a principal promessa, a mais importante, que nos traz salvação, Ele já nos deu. E Jesus Cristo está disponível. Nós lembramos de Jesus não apenas no momento do advento, mas em todo momento. Em todo momento nós ansiamos pela sua volta gloriosa. Diante das injustiças que nós vamos presenciar até a volta de Jesus, se apegue a Deus, porque na sua justiça encontramos respostas para os nossos desafios, para os nossos traumas, para os nossos medos, para os nossos dilemas, para as nossas insatisfações, para as nossas fraquezas. Nós encontramos a justiça de Deus nisso tudo e também. E diante da nossa insegurança, saiba que recebemos a identidade do próprio Cristo. Senhor, justiça nossa. Jesus é a nossa justiça e Jesus é tudo o que nós precisamos. Lembre-se, Jesus é o renovo da fidelidade, da justiça e da nossa segurança em Deus. Que Deus assim nos abençoe. Lembre-se sempre de Cristo. Viva Jesus Cristo em todos os momentos. E que nós possamos perseverar firmes, esperando essa volta gloriosa de Jesus, que nós, com certeza, teremos então uma novidade de vida eterna, sem mais nenhuma mazela, sem mais nenhuma dificuldade, apenas desfrutando da glória eterna. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos orar nesse momento, mas antes de orarmos, para encerrarmos o culto, queridos, eu esqueci de algo muito importante. Eu sentei aqui para ouvir a mensagem do Narciso, empolgado, né? E eu recebi 67 mensagens
dizendo: pastor, a posse das diretorias. Era para ter acontecido nos atos pastorais, mas eu esqueci. Agora, queridos, então, nós vamos fazer essa posse. Esse é um momento importante para a vida da igreja. Os pequenos daqui a pouquinho já estão vindo, né? Nós temos a diretoria aí da UCP, que provavelmente está lá no culto infantil. Mas enquanto os pequenos se achegam, quero já convidar todos os irmãos que fazem parte das diretorias das sociedades internas e departamentos da igreja, os coordenadores, conselho da igreja, todos aqueles que estão na liderança dos trabalhos para 2026, para que viessem à frente, para que nós pudéssemos orar por estes irmãos, clamando as bênçãos do Pai. Vamos lá. Diretorias do Cristo é Nossa Canção, da SAF, da UPH, da UPA, da UMP, da UCP, Perfeito Louvor, Expressão de Louvor, coordenações do Tarumã Digital, missões, evangelismo, Escola Bíblica Dominical, diretoria da UCP está aqui já, chegaram? Não, falta, está vindo. Venha, a Gisai, a Laís estão chegando. Muito bom. É isso aí. Queridos, a palavra do Senhor lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios diz, no capítulo 15, no versículo 58, diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Queridos, todas as vezes que nós falamos do serviço na casa do Senhor, na realidade da igreja, da nossa comunidade de fé, nós precisamos nos lembrar que nós não estamos trabalhando para um déspota ou para um patrão ruim, mas nós estamos trabalhando para o Senhor da igreja, aquele que nos ama. Ele não é aquele que vai descontar do nosso salário se a gente começar a faltar demais. Ele não é aquele que vai nos punir caso alguma coisa de errado aconteça no nosso departamento, na nossa sociedade interna. Mas Ele é aquele que graciosamente nos chama ao serviço porque Ele trabalha junto conosco. É Ele quem trabalha e quem opera na vida da igreja através de nós, através da nossa liderança, através do nosso trabalho, através do nosso desempenho. Lembrem-se, o Senhor é o responsável por edificar a sua igreja. Nós somos tão somente instrumentos nas suas mãos. E é exatamente por isso que, ainda que servir o Senhor na casa do Senhor, nos ministérios, nos departamentos, nas sociedades internas da igreja, seja uma responsabilidade muito grande, nós precisamos fazer isso com leveza, com graça, com alegria, porque nós sabemos que estamos servindo o Rei da Glória, o melhor rei que existe. Ele não é um soberano ditador, mas Ele é um soberano de amor, justiça nossa, como acabamos de ouvir do Narciso. Ele é o nosso renovo, e por isso nós precisamos nos entregar nas suas mãos, para que Ele nos use como líderes na Igreja Presbiteriana do Tarumã. Que Deus abençoe vocês, que Deus os use e que em todo tempo a graça do Senhor permaneça sobre a vida de cada um de vocês, capacitando cada um de vocês para o serviço do Senhor. Que Deus nos abençoe. Nesse momento, queridos, nós vamos encerrar esse tempo de culto. Vocês podem ficar aqui na frente mesmo, né? E eu vou te pedir, você que está aí sentado, para que você se coloque de pé. Nós vamos orar por estes irmãos que aqui estão. Nós vamos orar pelo término do nosso culto e então encerraremos o nosso tempo de culto com a bênção
do Senhor. Vamos orar. Pastor Patrick vai nos conduzir em oração. Ó Deus bondoso e maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos, Deus. Obrigado por essa noite, por esse tempo de culto tão precioso que tivemos aqui. Obrigado pela tua palavra, que o Senhor a use e continue falando ao nosso coração ao longo desta semana, como falou nesta noite. Também clamamos, ó Deus, para que o Senhor derrame de graça sobre a vida da nossa igreja, sobre cada um desses irmãos e irmãs, Deus, que foram de maneira graciosa pelo Senhor, eleitos, chamados, convocados e convidados para assumir cargos de liderança, para ajudar na proclamação do teu evangelho, para que as atividades dessa igreja possam ser desempenhadas com excelência e para que todos nós continuemos servindo ao Senhor com alegria e contentamento no nosso coração. Que o Senhor derrame de graça sobre a vida deles, que o Senhor os capacite nas suas limitações, nas suas dificuldades, que o Senhor os ajude nas suas lutas, que o Senhor anime os seus corações, que o Senhor lhes dê ideias e estratégias para que sejam para tudo aquilo que nós fizermos o louvor da tua glória. Nós que nos despedimos aqui nessa noite agora, nos leva em segurança para as nossas casas, Deus, continua falando conosco, ministrando ao nosso coração ao longo dessa semana, nos dando uma semana de vitória, Deus, contra o maligno, de vitória contra os nossos pecados, uma semana, Deus, onde possamos desfrutar da segurança que temos no Senhor e da expectativa da vinda do Senhor que tanto celebramos nesta noite. Continua conosco, ministra ao nosso coração, fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco hoje e para todo sempre.